Irmãos e irmãs, a palavra do Santo Evangelho nos mostra Jesus respondendo à acusação de que ele estava querendo mudar a lei, mudar os costumes, mudar aquilo que Deus já havia revelado aos filhos de Israel. No entanto, Jesus deixa claro na sua palavra que ele não deseja abolir a lei, ele deseja levá-la a pleno cumprimento. Vamos entender a situação aqui, irmãos e irmãs. Os filhos de Israel receberam a revelação através da aliança de Deus com Abraão, através de modo especial da aliança de Deus que Deus fez com o povo, através de Moisés, quando lhes deu a lei, quando vieram os profetas, inclui também o próprio profeta Elias, que nós vemos na primeira leitura. Então eles tinham com grande apreço essa lei, porque eles entendiam, a lei de Deus é eterna, então não pode ser mudada. E é verdade, não pode ser mudada. A lei de Deus é eterna, porque vem dele. No entanto, Jesus, que não veio para mudar a lei levar pelo próprio para a pleno cumprimento, parecia, aos olhos de algumas pessoas, parecia ser um sujeito relaxado, um sujeito que parecia não cumprir a lei, muito pelo contrário. O que Jesus não fazia era aquele legalismo estéril, aquele legalismo formal e exterior que os profetas, que os fariseus faziam. O que é diferente? Ele levava a lei ao seu verdadeiro cumprimento. Pode guardar o sábado, guardasse o sábado, evitasse excesso de certos alimentos, que o fizessem. Mas que isso fosse condição, que isso fosse ajuda para que obedecesse o mais importante da lei. Qual era? A santidade, a aliança com Deus, a caridade e a justiça. Faz-se a obediência àquelas normas, visando obedecer a norma maior. E era o que as pessoas não entendiam e assim acusava ele de querer mexer na lei. Não era mexer na lei. Como é que Jesus leva ao pleno cumprimento da lei? Primeiro, corrigindo a má interpretação dos fariseus. Preocupados que eles eram de viver as minúcias da lei, não purificavam o seu coração. Preocupados de fazer lá todas as normas referentes ao dízimo, todas as normas referentes às orações, as normas referentes, a pessoa só pode andar no sábado até 1000 passos, fora isso, não pode mais fazer mais nada. Então, preocupados de fazer todas essas normas, esqueciam o mais principal, que era o perdão, não guardar o rancor, não ter má vontade com os outros, não ter ganância e respeito pelo irmão. Muitas vezes eles vacilavam, eles erravam nesse ponto. Então, a primeira coisa que Jesus faz para cumprir a lei é o quê? Corrigir a má interpretação dos fariseus. Segundo, trazer a lei a uma nova revelação. Qual a nova revelação? Ele é o Filho eterno de Deus. Ele vai mandar o Espírito Santo. Ele é a salvação. Aquilo que a lei antiga apenas apontava, ensinava, mas ainda não era realizado. Então, a própria presença de Jesus, como o Filho eterno de Deus, feito homem, já estava cumprindo a lei. E, terceiro lugar, aquilo que era ensinado, mas que, encontrando em Jesus a sua plenitude, perderia o seu sentido e seria abandonado. Por exemplo, os sacrifícios do templo. Os sacrifícios do templo eram pedidos de ação de graças e expiação pelo pecado daquele que ofertava. Levava aquele mão, ficava, o homem pegava,
aquele animalzinho, pegava uma oferenda do seu campo, do seu trabalho, ia lá no templo, ofertava em sacrifício a Deus e pedido pela sua família e pela sua vida. Ora, sendo Jesus o Filho eterno de Deus que veio para morrer na cruz, para nos salvar, ele morrendo na cruz, os sacrifícios antigos perderam o seu sentido. Perderam. Foram agora, não há mais sentido de fazer em Jerusalém um templo para ir lá ofertar cordeiros. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, aqueles sacrifícios antigos perderam o seu sentido. Então, ele superou. E foi além daquilo que já foi prescrito. Ah, mas foi prescrito? Foi prescrito, mas preparando para o dia do sacrifício de Jesus. No momento que Jesus veio, aquelas oferendas antigas já não tinham mais sentido. É nesses 3 pontos que Jesus leva à plenitude da lei. Ele leva porque corrige o que está mal interpretado, ele realiza porque ele cumpre e ele ele completa os sacrifícios antigos. Os sacrifícios antigos não tem mais sentido, porque agora está o sacrifício novo e eterno, que é o de Jesus. E aí podemos entender também o porquê da primeira leitura, que pode muitos ficarem espantados por causa da violência, que afinal de contas o profeta Elias propõe um desafio, está só ele de um lado, representando a Deus, Deus de Moisés, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e está lá 450 sacerdotes, profetas pagãos. E muitas pessoas vão colocar, foi tão violento, mandou matar todo mundo. Mas antes disso, muitos profetas de Deus já tinham sido mortos. Muitos já tinham sido mortos antes. Muitos companheiros do próprio Elias já tinham sido mortos. Então, quando Elias propõe aquilo, primeiramente, ele quis compensar a morte dos seus próprios companheiros. E segundo, que quis falar ao povo, vocês decidem a quem vocês querem seguir. Vocês são o povo da aliança. Os seus pais fizeram aliança com Deus. Vocês têm esse compromisso. Os pagãos não. Os pagãos ficam com os deuses deles, com os baals deles. Eles seguem o caminho deles. Mas vocês que são o povo de Deus não podem seguir por esse caminho. Então hoje nós vamos decidir qual caminho vocês vão chegar. Qual a responsabilidade de vocês. Então, Elias propôs esse sacrifício. Eles fizeram lá, todos os profetas de Baal fizeram toda aquela cena deles, fez toda aquela histeria deles, todo aquele teatro que eles fazem para invocar os seus deuses, ensinando a nós não fazer a mesma coisa, não fazer a mesma coisa, nós temos a tranquilidade de colocarmos diante de Deus como Elias, que simplesmente se limitou a invocar a Deus, a sua presença, e o resto deixa que Deus realize. Sem histeria, sem show, sem ficar ninguém fazendo nenhum espetáculo, como se isso fizesse com que Deus agisse ou convencesse Deus a agir. Então, como é que nós vamos ler, irmãos e irmãs, essa passagem? Às vezes tem muita dificuldade de ler a passagem do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é preparação do Novo Testamento, é preparação do Evangelho. Pode parecer que não tem o Evangelho ali, mas tem. Qual é o Evangelho que está lá? A preocupação com a santidade. A santidade do sacrifício com relação a Deus é a santidade do povo, porque afinal de contas o povo, aquele povo, por mais errado que fosse, por mais que tivesse feito coisa errada, eles eram o povo de Deus e eles não podiam se corromper. Então, a insistência de Elias em chamá-lo, a insistência de Elias a fazer essa proposta, fazer esse momento em que se faz esse desafio, em que ali mostrasse o poder de Deus, se manifestasse e aquele povo se convertesse, aquele povo se convencesse. Eles são o povo da aliança, então eles seguir o Deus da aliança. Então ali, o Espírito da Santidade.
o Espírito da Santidade. Então, quando Jesus, lá no Novo Testamento, diz: venha te levar ali ao seu cumprimento, não é um cumprimento só guardar sábado, não comer carne de porco, não fazer isso ou aquilo. É a lei da santidade. É a lei da santidade. É isso que nós trazemos para nós do Antigo Testamento. E que muitas vezes católicos, por não saberem fazer uma boa leitura da Sagrada Escritura, por ter dificuldade na sua catequese, por ter dificuldade mesmo de fazer até uma leitura de texto, muitas vezes não consegue compreender a mensagem do Evangelho que já está ali no Antigo Testamento, brotando, surgindo, mas que nós podemos perceber quando nós estudamos, quando nós temos a humildade de procurar quem sabe, procuramos instruir, quando procuramos ler a catequese, quando procuramos ler aqueles que fazem um estudo sério, aí nós podemos entender lá por detrás os textos do Antigo Testamento, mesmo com toda aquela aparência de violência, é a santidade do Evangelho que está ali brotando. Alguém poderia dizer: ah, mas padre, o Elias fez isso, Eliseu fez aquilo. Sim, mas o que mostra aí, irmãos e irmãs, significa que são seres humanos como nós, são falhos. Eles foram, naquele momento, o mais errados, mais problemáticos que eles fossem, foram instrumentos de Deus para que, através dos atos deles, chegasse o Evangelho. Um dia chegasse o Evangelho. Aquele povo fosse preparado para receber o Evangelho. Para que esse Evangelho chegasse até nós aqui. Então, não é a fraqueza humana que nós somos chamados a imitar na Sagrada Escritura. A fraqueza humana é mostrada lá para mostrar do que nós somos feitos. Para falar como nós somos. Mas que, apesar de ser como nós somos, Deus fez brilhar a sua luz no nosso meio para nos dar a salvação. E é Jesus, pleno cumpridor da lei do Pai, é que nos mostra a plenitude da sua salvação para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.